Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre de hoje pretende prestar mais um grande serviço aos nossos telespectadores na área da informação. Hoje nós vamos debater um tema muito importante para todos nós e que é de supra necessidade para o conhecimento dos nossos telespectadores, principalmente para aqueles considerados leigos tirarem algumas dúvidas e se aprofundarem um pouco mais no tema. Nós vamos falar de espiritismo. É bem verdade que esta ciência e espiritismo surgiu lá pela metade do século XVII, mais precisamente em 1657, com Allan Kardec, e de lá para cá tem crescido muito em todos os setores e em todos os continentes. Aqui no Brasil, o avanço é significativo. E nós trouxemos hoje ao nosso programa o professor Anselmo Jerônimo Santana. É um palestrante, profundo conhecedor dessa área, é um estudioso, e ele vai, juntamente conosco aqui, com a participação dos nossos amigos telespectadores, mostrar alguns detalhes, como é que funciona. Hoje já é considerado uma religião, o espiritismo. Antigamente se falava mais em doutrina, uma ciência doutrinária. Vamos especular bem diante do professor, para que ele mostre, através do seu conhecimento, o que é, enfim, o espiritismo e por que esta ciência está crescendo bastante no mundo inteiro. Boa noite, Vasco. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, professor Anselmo. É um prazer tê-lo aqui. Luiz Carlos, certamente esse assunto ele é extremamente atrativo, até porque quando se fala de temas relacionados ao sobrenatural, sempre desperta a atenção das pessoas, principalmente daquelas mais curiosas e que às vezes desconhecem a questão do espiritismo, que alguns o consideram como um misto de ciência e doutrina filosófica. E nós vamos hoje aqui com o professor Anselmo, uma pessoa qualificada, que entende bem, faz palestras sobre e é espírita, para retirar algumas dúvidas, aprender com ele, tanto nós aqui como você, telespectador, e para que a gente possa fazer um programa bem interessante, didático, fazendo aquelas perguntas, às vezes, bem básicas mesmo, que a gente tem dúvida, para que a gente possa, ao final desse programa, ao término desse programa, todos nós ficarmos com algum conhecimento e tirar algumas dúvidas a respeito do espiritismo. Então, nós vamos fazer um bom bate-papo aqui, com certeza, hoje, Luiz Carlos, sobre esse tema tão interessante. Senhora dona de casa, lembre-se que o sabão Joá ainda é o melhor sabão que há. Em um minuto estaremos começando o nosso debate. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão, Rua Padre Cícero 511, telefone 3512-5499. Bom, o professor Anselmo Jerônimo Santana é professor de História, História Universal, História do Brasil, e ele trabalha no Instituto Federal, sediado na cidade do Crato, mas ele se sente muito bem quando ele está dando suas palestras sobre espiritismo. Boa noite, professor, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite, Vasques, é um prazer
está falando sobre a doutrina espírita, conversando sobre essa doutrina que está aberta à presença de todos que queiram entender e compreender esse marco. Eu queria só fazer uma ressalva no que o Luiz Carlos colocou antes. O século é XIX, segunda metade do século XIX. Aí você falou 16, 17, né? 17. É isso, é do século XIX, segunda metade do século XIX, certo? É só essa ressalva, mas boa noite a todos. Vamos conversar, né? Muito bem. Sobre o Allan Kardec, quando ele normatizou essa doutrina, ele já usava esse pseudônimo, Allan Kardec? Bem, no início não, né? Na verdade, o seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele era um professor, educador francês. Na verdade, ele era de origem da cidade de Lyon, não é? E em 1854 ele teve contato com as chamadas mesas girantes, não é? Onde os espíritos se manifestavam. E numa dessas manifestações, um espírito declarou que o professor Hippolyte tinha o nome, no passado, 50 anos antes de Cristo, na época de Júlio César, o nome de Allan Kardec, que era um sacerdote druida. E lembrando que a civilização druida também entendia a reencarnação, né? Eles acreditavam na reencarnação. Então ele passou a adotar esse pseudônimo. Isso, porque, na verdade, ao adotar o pseudônimo, ele deixava de colocar o nome dele, que era bastante conhecido, para uma situação diferenciada. Ele não queria confundir suas obras anteriores com a que seria começada a editar a partir de então. Professor, mas eu acho que vai nos dar, inclusive a mim, que sou leigo nesse assunto, a oportunidade de abrir um leque bem, até para que eu possa lhe questionar. Desculpe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os fundamentos, o que é que fundamenta o Espiritismo, em que é que ele está baseado o Espiritismo para existir e hoje está tão disseminado, já tem muitos centros espíritas, muitos adeptos. Quais são os fundamentos principais, as pilastras principais de fundamentação do Espiritismo? Muito bem. Então ele se baseia na comunicabilidade dos mortos, ou seja, os mortos se comunicam, eles são desencarnados para o Espiritismo ao desencarne, ou seja, o espírito se retira da matéria, mas permanece evidentemente vivo. Então, a comunicabilidade. A imortalidade da alma, ou seja, a alma não morre, ela permanece, ela compõe o homem e quando há o desencarne, se separa do corpo e tem a sua existência no chamado mundo espiritual. E a lei da reencarnação, ou seja, o indivíduo, cada um de nós, volta quantas vezes for necessária a esse planeta para exercer as suas provas e as suas missões. E, evidentemente, em outros momentos também as expiações. Então, os fundamentos são comunicabilidade dos espíritos, imortalidade da alma e reencarnação. A lei da reencarnação. E eu já coloco aí uma observação bem interessante. O professor diz, volta a esse planeta. A este ou a outros? Sim. Primeiro... A outros também? A outros planetas, mas primeiro tem que cumprir a missão aqui. Evoluir, né? O próprio Jesus disse que o maior daqui na Terra seria o menor no reino dos céus. Então, primeiro aqui. Aqui é um planeta de prova e expiações. Então, não é um planeta magnífico, pelo contrário. Ele está ainda num processo de melhoramento e de evolução. Professor, com relação à reencarnação, Sim. é possível explicar como é que se explica a reencarnação? Tem uma explicação, certamente, que você é um estudioso, palestrante, e que está inserido nesse contexto. Como é que se explica a reencarnação? A reencarnação ela está dentro do contexto do Espiritismo como uma lei. Ou seja, nascer, morrer e renascer. Já dizia Kardec, não é? Isso está no seu dolmen, no seu jazigo em Paris. Então, o nascer e o renascer faz parte, para nós, da realidade espiritual, da realidade humana. Então, o voltar aqui está ligado ao quê? Em uma vida é insuficiente para você avançar, para você crescer como pessoa, para você evoluir, para você adquirir virtudes. Então é necessário mais do que uma vida para que você se aprimore. Por isso, e até mesmo, se você observar, há pessoas que nascem com alguma deficiência física
e que sua vida aparentemente não tem muito sentido, ou uma deficiência do ponto de vista mental, mas há um aproveitamento dessa encarnação. Isso quer dizer o seguinte: em uma outra próxima, ele virá provavelmente com toda a capacidade de evolução, agora não mais com as deficiências anteriores. Então, a lei de reencarnação é um processo natural evolutivo. Cada vez que você vem aqui, você evolui um pouco mais. Cada vez você adquire em conhecimento, em sabedoria, em amor, e enfim, você se melhora. Qual é o processo da reencarnação? Melhorar-se, ser melhor a cada vida que vier aqui na Terra. Professor Luiz Carlos, ainda com relação à encarnação, ele falou aí do deficiente, que certamente foi uma reencarnação e ele nasceu deficiente. Nesse sentido, nesse caso, nessa direção, a reencarnação pode explicar o homossexualismo também? Bom, o homossexualismo está no âmbito das questões ligadas à sexualidade, faz parte de um contexto não apenas do passado espiritual, mas de um processo em que aquela criatura se encontra, não é? Nós não vemos o homossexualismo como uma doença, como necessariamente uma anormalidade. Ela está dentro de um contexto de experiência daquele indivíduo, não é? Lembrando que para o Espiritismo, nós reencarnamos nos dois sexos, feminino e masculino. Não existe, não pode acontecer a reencarnação de um sexo em outro? Pode, é isso pode, que eu estou sim. dizendo. Exato, É pode. o que ele está Então, dizendo. nesse caso aí, explicaria, por exemplo, a pessoa que nasce, que tem uma tendência, nasce com a compleição física masculina, mas tem uma tendência feminina, os trejeitos femininos. Mas isso não é regra. Não é regra. Por quê? Você tem um processo de transexualidade. Entre um sexo e outro, você adquire características, você tem características do oposto. Então, numa próxima encarnação, você virá exatamente, se numa você tem uma aparência, apesar de ter o sexo masculino, mas tem toda uma psique feminina, na outra encarnação você virá, provavelmente, ou em uma outra seguinte, como mulher. Não é? Ô, professor, a literatura espírita mostra alguns fatos de reencarnados que têm uma lembrança muito forte da encarnação anterior. Mas isso são fatos um tanto raros. Quer dizer, outras pessoas, eu citaria meu caso pessoal, eu não lembro nada de outra existência, Isso. acho que vocês também não. Não. É? Como explicar isso? Porque só algumas pessoas têm esse dom de lembrar o passado, e casos confirmados, inclusive, em algumas obras importantes, né, espiritualistas. Nós temos aqui o doutor Hernani Guimarães Santana, que tinha um livro chamado 50 Casos Sugestivos de Reencarnação. Qual é a probabilidade disso aparecer normalmente? Em crianças de 3 para 4 anos, né? Existe essa possibilidade. Então você tem muitos casos relatados nesse livro, onde as crianças lembram de existências passadas. O doutor Ian Stevenson, psicólogo americano, pesquisou por muitos anos, na década de 60, 70, inúmeros casos no mundo de reencarnação, não é? Comprovando cientificamente o processo de que aquela pessoa que estava naquele momento lembrava de outras vidas. Então, tanto houve casos aqui no Brasil, mas principalmente na Índia, de lembranças de pessoas de outras vidas. Qual é o comum? O comum de todos nós é não lembrarmos de uma outra encarnação. Certo. Por quê? Porque no momento que a gente entra num processo de esquecimento, é como se essa encarnação fosse a primeira. Iniciássemos a primeira encarnação. Ou seja, é como se começássemos a partir daqui. Porque as nossas lembranças nos confundiria e nos levaria, muitas vezes, a entrar em conflito com os nossos familiares. Relembrar que aquele familiar foi um adversário nosso implicaria numa situação muito difícil e complicada de existir em uma família. Então, o comum é esquecer daquele passado para iniciarmos aqui. Todavia, existem coisas que nos acontecem, por exemplo, através de sonhos premonitórios, de sonhos que relembramos de algumas coisas que fazem parte disso, mas não são nítidos, né? Ele precisa de Perfeito. um estudo para se confirmar. Ô professor, certamente que a grande maioria da sociedade que tem pouco conhecimento com relação a isso, às vezes fazem alguma confusão
com relação ao espiritismo e outras doutrinas aí correlatas, outras religiões, se assim pudermos considerar. No espiritismo existe rituais como em outras doutrinas, em outras religiões, adora alguma coisa, se ajoelha, tem algum ritual, tem alguma mesa, tem alguma... Existe algum ritual no espiritismo? Não. Nós temos como característica não termos nenhum tipo de ritual, não é? E isso não quer dizer que não compreendamos as ritualísticas de outras religiões. Pelo contrário, respeitamos bastante. Mas nós não temos. As nossas características são as mais simples possível. Por exemplo, alguns falam, por desconhecimento, espiritismo mesa branca. Não existe. Você pode colocar qualquer parte de uma toalha numa mesa, pode ser de qualquer cor, não precisa ser mesa branca. Não precisa se vestir de branco, não tem cor, não é específica. Para nós não existe. Não tem uma vestimenta especial, não tem sinais, não tem simbologia. Não tem uma hierarquia também. Também não tem hierarquia. O que nós temos em cada centro espírita é uma organização onde você tem um diretor ou um presidente de centro, em que ele faz parte da direção do centro, onde ele organiza, onde tem as atividades, onde tem... Cada dia tem uma atividade própria que é exercida por uma diretoria. Mas isso não quer dizer que ele seja melhor, maior ou mais importante. Ele está ali fazendo parte de uma tarefa, que normalmente se passa de 2 em 2 anos. Os nossos estatutos colocam normalmente uma eleição de diretoria de 2 em 2 anos, não é? Para que haja até a participação de todos nessas condições. Então, não existe hierarquia, não existe nenhum tipo de parâmetro que identifique que a pessoa é espírita por isso ou aquilo, né? Não existe nenhum tipo de atividade, nenhum parâmetro, nada externo, né? Professor Luiz Carlos, só ainda nessa direção. Professor, existe então, se não existe os centros, como se detectar, ou se não existe isso, um centro melhor do que outro, mais preparado, ou existe, como é que a pessoa pode saber se um centro é mais evoluído, é melhor que outro, ou não existe, todos são iguais? É meio complicado de falar igualdade, mas diria o seguinte: cada centro espírita, ele tem uma organização baseada na doutrina. Exemplo, o centro tem uma direção, tem uma organização, tem uma atividade mediúnica, tem as atividades de caridade, não é? Tem as atividades de estudos. Então, todos os centros espíritas... Isso é comum a todos os centros espíritas. Todos os centros espíritas têm esse tipo de organização. Ou seja, direção, atividades durante a semana, com a convocação, o convite, melhor dizendo, aquelas pessoas que queiram participar voluntariamente. Não existe nenhuma obrigação também de assistir uma palestra espírita, de assistir uma palestra pública espírita e ficar... Não é? Fazer um tratamento numa casa espírita e ficar. Você é livre para vir, para ouvir e continuar da maneira que você achar. Mas a mensagem, ela permanece no centro, esperando sempre a participação de todos. Então, não existe necessariamente um centro melhor do que o outro. O que existe são essa forma, como eu falei, de organização. Nós somos ligados aqui à Federação Espírita do Ceará. Em cada estado existe uma federação espírita, ligada à Federação Espírita Brasileira, não é? Mas, independente disso, existem uniões espíritas, fraternidades espíritas e centros espíritas espalhados pelo Brasil inteiro. Ô, professor, eu quero uma explicação agora sobre o Evangelho. Na Igreja Católica, a gente vai a uma missa e ouve lá o padre falar do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, e no Espiritismo a divulgação é feita do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é a diferença básica que há entre um e outro? Olha, na verdade é o mesmo Evangelho, ou seja, você tem o Lucas, você tem o João, você tem o Mateus, você tem, enfim, Marcos, os 4 evangelistas. Eles são analisados e interpretados à luz da mensagem espírita. Ou seja, você tem a lição e você tem, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, a participação de uma comunicação do espírito tal.
por exemplo, Santo Agostinho. Você tem a participação do Espírito São Luís. Então, eles, né, fazem uma análise daquela mensagem que, por exemplo, se foi sobre a cólera, sobre o amor, sobre a caridade. Então, você tem São Paulo. Então, é o mesmo evangelho à luz do Espiritismo, à luz da interpretação espírita. Muda só a interpretação. Exatamente. Ô professor, ainda voltando um pouquinho aí à reencarnação, me veio aqui uma curiosidade, baseado na reencarnação. Para o espírita, então, que acredita na reencarnação, não existe nunca final dos tempos, nunca vai existir final dos tempos. Ou existe? Qual é a concepção, qual a visão que vocês têm sobre essa colocação? Vai chegar um dia do final dos tempos. Se, no meu entendimento, se existe uma reencarnação, talvez isso nunca chegue assim? Olha, o que ocorre, a princípio, é que Deus nos criou simples e ignorantes, nos diz os Espíritos. Então isso quer dizer que a gente passa por um processo evolutivo, aonde, cada vez mais, a cada vida, a cada existência, nós nos aprimoramos. Então isso quer dizer o seguinte, na condição de homens, nós estamos ainda na Terra, evoluindo no nível da Terra. No entanto, há outros mundos, como há outras galáxias, como há outras no universo imenso. Então, esse estágio aqui, nós vamos passar, mas não será o último. Até porque a nossa condição é de sairmos da condição de homens para de espíritos puros. Na condição de espíritos puros, nós não precisamos mais reencarnar. Então a gente vai parar um momento, que a gente não tem como dizer, nem os Espíritos nos disseram, de reencarnar. Mas esse estágio está muito, muito e muito e muito longe do que nós estamos hoje. Então o aprimoramento é realmente ao infinito. Né? Até porque o termo infinito é ainda muito pouco para dizer o que é que tem à frente. Agora, professor, não se pode falar em espiritismo sem falar em mediunidade, evidentemente, não é? O próprio Allan Kardec, ele se valeu de médiuns, não é isso? Para colocar aquelas questões, aquelas perguntas que acabou dando um corpo à sua obra, né? A sistematização do espiritismo, né? É um dom muito especial esse da... Nem todas as pessoas têm mediunidade. Dizem, há quem diga que todos nós somos dotados de mediunidade em maior ou menor grau. Evidentemente, a gente considera médium aquelas pessoas que têm um grau mais elevado de mediunidade, que têm a capacidade, inclusive, de receber os espíritos, de conversar e até de psicografar alguma coisa para ser passado para as pessoas, né? É verdade. Professor, diga aí para o nosso telespectador, assim, bem simplesmente, o que é que vem a ser mediunidade, para depois o senhor entrar mais profundamente na pergunta do professor Luiz Carlos. Mediunidade é a capacidade que todos nós temos de sermos intermediários da passagem, da comunicação dos espíritos, sejam eles qual forem, através da intuição, através da clareaudiência, da clarividência, não é? E evidentemente que, como isso acontece muito comum, através da intuição. Não é? Ou seja, aquele pensamento que você não era seu e que aparece assim do nada, é a presença espiritual. Então nós somos transmissores de uma mensagem, de uma comunicação desse espírito que está ao outro lado e que através das ondas mentais nos atinge. Então a mediunidade é intermediação entre o mundo dos espíritos e nós. Essa comunicação se dá através da psicografia, quando o médium escreve. Quando ele escreve. Na mediunidade de psicografia, ela pode ser mecânica, o médium escreve sem ter o controle do braço. Então ele escreve, não sabe o que está escrevendo, ele pode estar até conversando e o braço... Alguém vai colocando o papel e recolhendo. E ele vai recolhendo. A semimecânica, ele sabe mais ou menos o que está acontecendo ali. É um médium psicógrafo. E nós tivemos em nossa terra, Brasil, o maior médium psicógrafo da história do mundo, que foi o senhor Chico Xavier. Então, a psicofonia é quando o espírito fala através do médium, não é? Dá uma comunicação. E diríamos, isso é comum a todo ser humano. A mediunidade não se dá numa casa espírita. É a pergunta que o Luiz Carlos fez, né? Exatamente. Ela se dá em todos os lugares. Todos os lugares, em todas as civilizações, onde tiver a humanidade,
tem a presença da mediunidade. Agora, se nós todos somos médiuns, a diferença está no grau. Aquele que é um médium psicógrafo e psicofônico, porque ele já foi ostensivo em outras vidas, ou seja, ele já fez aquele trabalho em outras vidas. Então ele vem evoluído, ou seja, a sua mediunidade evoluiu, e agora ele pode estar a serviço, no caso da doutrina espírita, a serviço de quem? A serviço do bem, da comunicação. Professor, é o caso também das cirurgias praticadas por alguns médicos aí que encarnam um espírito. Isso. E faz cirurgias, esse mesmo caso, né? Exatamente. Nós temos vários médiums. O mais famoso na história brasileira era o Dr. Fritz, através do Zé Arigó, que era um mineiro, né? Se me lembro, se me falha a memória, ele trabalhou muito tempo em Uberaba. É verdade. Depois vem o Dr. Edson Queiroz aqui no Recife, que também intermediava, era um intermediário do Dr. Fritz no Recife. Hoje nós temos o João Berbel, no interior de São Paulo, fazendo esse trabalho. Ou seja, a presença de um espírito médico que receita, tudo bem. Tentam não fazer, não tentam, na verdade, exercer a medicina ilegal, mas acompanham as pessoas, ajudam as pessoas, sem necessariamente praticar a medicina ilegal. Parece-me que houve um avanço também nesse setor, porque nós vimos alguns procedimentos no passado em que o cidadão usava instrumentos muito rudimentares, não é? E o processo era um tanto grotesco, remexendo o olho, retirando o globo ocular, aquela coisa toda, né? Hoje me parece que não há mais esse tipo de procedimento, inclusive há alguns tratamentos que são feitos, algumas cirurgias espíritas que são feitas hoje, que não há inclusive corte, não é, professor? Exatamente. Isso a gente pode colocar também que houve uma evolução do fenômeno. Ou seja, para aquela época, década de 60, 70, isso ocorreu, não é? Como, vamos dizer assim, acompanhando a tecnologia, né? Também, exatamente. Quer dizer, não se precisava mais daquilo. Ou seja, na verdade, a intervenção é no corpo espiritual que nós somos compostos, né? Como Kardec afirmou. Nós temos o corpo, o perispírito que reveste o corpo e a alma, né? Quando a gente desencarna, qual é o corpo que a gente fica? Esse corpo perispiritual, que é o corpo da alma, né? Que está conosco hoje, mas que no processo de desencarne, como ele não se desestrutura, então ele continua a vida espiritual. Agora é tempo da gente fazer o intervalo, mas já estaremos de volta e vamos continuar debatendo o Espiritismo aqui com o professor Anselmo. Até já, amigos. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. Jorge Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499.
O Cariri da Sorte vai fazer você pular de alegria. Nessa semana tem 10 motos Honda Fan 0 km. Isso mesmo, 10 motos Honda Fan 0 km pra você mudar de vida. E mais dinheiro. Uma Yamaha Krypton Zerinho e uma Honda Fan 125 0 km. E 10 sorteios de R$400 na Rodada da Sorte. Por apenas R$5. Eu falei somente R$5. Cariri da Sorte Cap, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar. As Óticas Diniz estão comemorando 20 anos com uma grande festa e queremos celebrar este momento especial com você, que ajudou a formar a maior rede de óticas do Brasil. 20 anos e com uma surpresa para você. Uma não, 20, são 20 carros. Consulte o nosso regulamento no site. São 20 chances de ganhar, são 20 carros e um pode ser seu. Óticas Diniz, 20 anos e 20 carros para você. De 2007 para cá, o governo do estado tem investido muito para a nossa educação avançar. Por isso, o Ceará foi o estado que mais cresceu na avaliação do IDEB. Foi também o estado brasileiro que mais reduziu a diferença de notas entre as escolas públicas e privadas. Ficou em primeiro lugar do Nordeste em todas as séries avaliadas. Trabalhando junto com os municípios, investindo em infraestrutura, equipamentos, é que a gente vai fazer a educação do nosso Ceará chegar ainda mais longe. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Atenção, agricultores, fazendeiros e criadores da região. A Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte dispõe de sementes, adubos, herbicidas, máquinas, implementos agrícolas, medicamentos veterinários, vacinas, exame de OPG e tudo para o campo. Com o atendimento de um veterinário e um técnico agrícola. Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte. Tradição e confiança. Rua São Pedro, 1349. Fones 3511-1555 e 3512-1804. Cariri Repórter. O Cariri de um jeito que você nunca viu. Todas as quintas, às 20h30. No Cariri Repórter desta semana você vai ter a oportunidade de conhecer um projeto que vem transformando a região, principalmente aqui a região rural da cidade do Crato. Nós estamos aqui no distrito de Ponta da Serra, onde este projeto, o Projeto Verde Vida, vem dando oportunidades a crianças e adolescentes de um futuro melhor. De 2007 para cá, o governo do estado tem investido muito para a nossa educação avançar. Por isso, o Ceará foi o estado que mais cresceu na avaliação do IDEB. Foi também o estado brasileiro que mais reduziu a diferença de notas entre as escolas públicas e privadas. Ficou em primeiro lugar do Nordeste em todas as séries avaliadas. Trabalhando junto com os municípios, investindo em infraestrutura, equipamentos, é que a gente vai fazer a educação do nosso Ceará chegar ainda mais longe. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Quem é mãe sabe como é difícil criar um filho. Por mais que se dê carinho e atenção dentro de casa, nunca se sabe o que pode acontecer fora dela. O perigo das drogas, por exemplo, é um problema que destrói famílias no mundo inteiro. É por isso que, quando for prefeito, Raimundão vai criar uma Nova Vida, um centro de reabilitação para dependentes químicos que vai devolver os filhos de Juazeiro às suas mães, acabando com o sofrimento de centenas de famílias. No dia 7 de outubro, vote Raimundão 15. Minhas amigas e meus amigos, gente boa dessa terra abençoada pelo nosso Francisco. E também por ter um prefeito como o companheiro Santana, determinado, trabalhador e que teve a coragem e a competência de mudar para melhor a vida do povo de Juazeiro, principalmente a dos mais carentes. Santana conta com meu apoio. Nós estamos juntos para novas mudanças. Vote Santana, vote 13. Conheça as propostas de Raimundão para a infraestrutura. Com Raimundão, Juazeiro vai ganhar um banho de luz, com modernos equipamentos e lâmpadas mais fortes por toda a cidade. Para desobstruir o centro, Raimundão vai construir o Rodoanel, uma via para carros pesados que vai organizar o trânsito. Vai construir um viaduto na Praça do Geradouro, melhorando o acesso a Juazeiro. Além de cuidar da manutenção da cidade, como limpeza de ruas, coleta de lixo, sinalizações e muito mais. Esse é meu compromisso com vocês e eu assino embaixo. Os últimos prefeitos de Juazeiro deram quase todas as áreas públicas desta cidade aos grandes empresários e nunca deram um único terreno para uma família pobre. Em Juazeiro há entre 5 a 8 mil famílias sem moradia. Nós, pessoal do PSTU, queremos que este problema seja enfrentado. Lotes públicos urbanizados sejam doados às famílias carentes, para que a gente possa ajudá-las com a realização de mutirões habitacionais.
e este problema seja enfrentado e vencido. TV Verde Vale, Canal 13. No retorno do nosso Tribuna Livre, nós já vamos aproveitar e perguntar aqui para o professor Anselmo. Professor, qual é a diferença em ser espírita e ser espiritualista? Bom, essa diferença Kardec já fez, né? Para a doutrina espírita, o espírita é aquele que segue esses princípios falados por mim no início do programa. Comunicabilidade entre os espíritos, imortalidade da alma, reencarnação. Então, o espírita é espiritualista? Mas nem todo espiritualista é espírita. Certo. Então ele pode acreditar em alma, mas não acreditar na imortalidade, ou acredita na imortalidade na alma, mas não acredita na reencarnação. O espírita, ele acredita nessas três coisas, fundamentadas, evidentemente, na própria doutrina. Professor Anselmo, existe alguma relação, isso é uma curiosidade nossa, que a gente tem visto e acompanhado e testemunhado alguns casos de pessoas que após grandes traumas, grandes sofrimentos, geralmente eles acorrem, vão em busca do espiritismo, de alguma coisa nesse sentido. Tem alguma relação do sofrimento, do trauma com isso, ou é apenas uma busca para aliviar esse sofrimento, essas dores? Bom, aí nós poderíamos começar a falar da questão psicológica em si, não é? Quando você está numa situação de sofrimento, de dor, você sempre busca algo que te dê consolo ou que esclareça o que aconteceu consigo, alguém da família ou consigo próprio. Então a doutrina espírita, ela procura esclarecer e, consequentemente, fazer o consolo ou consolar a pessoa, não lhe dando falsas ilusões ou ilusões, pelo contrário, trazendo, por exemplo, comunicação de espíritos da família, não é? Para que você se sinta consolado e também esclarecendo o porquê do que aquilo aconteceu. Então não é apenas o consolo, mas também o esclarecimento do que aconteceu. É observar que a realidade da vida tem suas provas e suas expiações, e como consequência disso, todos nós estamos na vida humana afeitos a essas diversidades, não é? Essas possibilidades da vida humana. Então o Espiritismo, ele procura esclarecer o sofrimento e, consequentemente, ao esclarecer, consolar também a pessoa, dando a ela uma base racional, né, e emocional para aquilo que ela passa, seja qual for a numa situação. morte, por exemplo, né, na perda de um ente querido, né, geralmente acontece isso, né, da busca do Espiritismo, talvez até para se renovar, se revigorar, e manter a esperança de ainda encontrá-lo através do Espiritismo. Acontece isso? Sim, acontece. Por exemplo, o Chico Xavier era procurado inúmeras vezes pelos pais, pelas mães de família, por noivos e noivas, enfim, por todas as pessoas que estavam passando por isso, por sofrimentos, né, por situações dolorosas, e tentavam entender o porquê. E quando recebiam uma carta que esclarecia os motivos, e quando recebia essa carta, além de esclarecer os motivos, dizendo que estava bem onde estava, que estava em situação boa, que tinha passado uma tribulação, mas estavam bem, que precisavam passar por aquilo, em geral, as pessoas atendem a esse pedido e esse esclarecimento positivamente. Então, lhe dá consolo, lhe esclarece e deixa realmente o indivíduo capaz de enfrentar o restante da vida. Né? Isso, professor, confortado. O professor Anselmo citou aqui, lembrou aqui o caso do Chico Xavier, que foi realmente o grande nome do Espiritismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas o Ceará também tem um passado histórico dentro da doutrina espírita. Nós tivemos aqui o caso do Bezerra de Menezes, que foi um nome fantástico, e o professor poderia até citar mais um ou dois casos de cearenses importantes, de renome, né, dentro da doutrina espírita. Com certeza. Então, aqui nós temos o doutor Bezerra de Menezes, que era da cidade de Solonópolis hoje, ele nasceu no Riacho do Sangue, que hoje é Solonópolis, saiu do Ceará e foi ao Rio de Janeiro, lá ele se tornou um médico importante, não é?
foi também político no Império e era conhecido como o médico dos pobres. Então ele é a grande referência, né? A grande referência espírita do Brasil, né? No final do século XX, na metade do século XIX, início do século XX. A outra personagem que eu invoco também aqui para falar é o Major Viana de Carvalho. Era um grande palestrante, ele era cearense da cidade de Có, não é? No início do século XX, ele morreu aos 52 anos, 1926, na Bahia. Ele estava a bordo de um navio chamado Íris, ele ia ser transportado para um hospital, mas veio a falecer. Ele era um grande palestrante, no Brasil inteiro ele fundou centros espíritas, e suas palestras eram sempre muito assistidas, né, por todos aqueles que faziam parte ou se interessavam pela boa palestra espírita. E a outra figura, que também era ligado ao Exército Brasileiro, era o senhor Peixotinho. Não é? Peixotinho saiu também aqui do Ceará, ele era da cidade de Pacatuba, e foi até o Rio de Janeiro, na cidade de Campos, onde ele faleceu com 61 anos. Ele era um médium de materialização, ou seja, onde os espíritos se materializam, o médium fica em uma cabine, e ali vem a presença de um espírito materializado à frente das pessoas. Então, esses são dos 3 personagens que a gente estamos fazendo referência ao Ceará Espírita. E a nível nacional hoje não se pode negar que o Divaldo é o grande nome? Sem dúvida. Nós temos o Divaldo Franco, que é um médium baiano, inclusive palestrante espírita e orador, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ele é conhecido no mundo inteiro. Muitas obras psicografadas. Muitas obras psicografadas. Ele tem um trabalho maravilhoso em Salvador, né, que já faz mais de 50 anos. A Casa do Caminho. Isso. Então, ali, ele traz ajuda às crianças, tem escola, enfim, tem hospitais, né, onde são tratados as mães, onde tem a maternidade para as mães, enfim. É um trabalho que já vem há muito tempo e esse grande médium orador, ele ainda está conosco, trabalhando e divulgando a doutrina espírita para o Brasil e para o mundo. Aliás, o professor não citou, Vasco, mas a caridade é considerada no meio espírito como fundamento básico, né? Não há salvação sem a caridade. E inclusive isso é até uma frase que Kardec colocou como base do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação. É o lema espírita, né? Porque a caridade para o espiritismo é a base de todo o ensinamento de Jesus. Independentemente que você seja, onde você esteja, exercitar o bem, o amor ao próximo é essencial para que exista uma evolução sua nessa existência. Ô professor, nos bastidores eu conversava com o professor Luiz Carlos e ele falava em espírito de luz. Em cima dessa questão de espírito de luz, qual é a concepção que o espiritismo tem sobre demônio, sobre céu, sobre inferno? Qual é essa concepção que tem o espiritismo? Inclusive foi muito bom essa pergunta, porque eu estava lembrando das obras básicas da doutrina, né? E entre elas está o céu e o inferno. É o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese e o céu e o inferno. Então, para o espiritismo, o espírito de luz é aquele que avançou ao ponto de não mais reencarnar. Não, é o espírito puro, é o espírito que não precisa mais voltar a uma encarnação em um mundo. Então ele já vai exercitar outras missões que nós não temos como dizer agora, até porque os espíritos não disseram o tamanho dessas missões maravilhosas. Os demônios, para nós, nada mais são do que os próprios espíritos dos homens que desencarnaram numa posição inferior, né, por equívocos e erros, e que continuam em processo de perturbação àquelas pessoas que sintonizam com eles. Então, por exemplo, no alcoolismo, em geral, o alcoólatra tem a presença de um ente espiritual ali, ou mais de um, consumindo o que ele está tomando do álcool, está absorvendo o etílico através do corpo espiritual do outro. Não é? Então, isso é o que ocorre. A outra questão que ficou, Vasquez, passou pela cabeça, dos demônios, e você falou a outra coisa. Céu. Sim, quanto ao céu. Inferno. Inferno.
para nós, o pensamento de céu e inferno, primeiro, nós estamos, o Espírito, como parte integrante do universo, está em todos os lugares. Então, Deus está em todas as presenças. O que nós concebemos como momentos ligados à Terra, ou espaços ligados à Terra, ou planos ligados à Terra, é aquilo que está na obra do André Luiz, os chamados umbrais, ou seja, que são camadas de estágios vibratórios mais próximos à Terra, no plano espiritual. E quanto mais a gente ascende, mais a gente sai do plano umbralino e tem uma situação melhor. Então, em tese, o céu está dentro de nós, a partir de um equilíbrio, a partir de uma presença de bem dentro do seu pensamento, do seu coração, este é o céu. Quanto à localização, à vibração, esse pensamento levará você a situações sempre melhores, não é? Mas não existe um céu e um inferno determinado. Agora vamos a algumas correspondências. A Fabiane, que é lá do João Cabral, ela quer saber como agir para participar de uma comunidade espírita. Há vários centros hoje na cidade, é só se endereçar a um deles, não é? Isso. E naturalmente vai receber a programação e aí tem a oportunidade de participar de palestras, não é? Exatamente. Nós temos vários centros espíritas, aqui mesmo no Salesiano nós temos o CEMIL, nós temos mais adiante o centro Nosso Lar, nós temos o GEFS que nós participamos, que é o grupo da Fraternidade Irmã Sheila, e tantos outros, o Cristo Redentor, não é? São todos os centros. Qualquer pessoa que tendo a possibilidade de ir ao centro espírita, ele assiste, e se quiser permanecer, passa mais tempo e fica à sua vontade. Não tem nenhuma obrigação. Se interessar, procurar um desses centros e ter o contato com uma das pessoas ligadas ao centro e frequentar. Não tem nenhuma necessidade, alguma coisa para que você fique ligado lá. Você vai à sua vontade. A pergunta do senhor Antônio Vicente, lá do São José, praticamente já foi respondida pelo professor. Ele quer saber por que o Espiritismo acredita na reencarnação. O professor falou aqui já de 2 autores, um que tem inclusive uns 50 casos confirmados de reencarnação, né? Isso. Quer dizer, acredita porque tem casos que são realmente indubitáveis, vamos dizer. Sem dúvida. A base da reencarnação está naquilo que os Espíritos escreveram e toda a fenomenologia, ou seja, todos os fenômenos aonde você comprova, por exemplo, com datas, situações, aonde a pessoa relembra, e você vai fazer uma pesquisa, investigando, e encontra os dados, aonde a pessoa citou o que aconteceu. Então ele lembra nessa encarnação que foi feito na outra. Então tem vários casos, o doutor Ian Stevenson, como eu disse, vários casos na Índia, aonde, principalmente na Índia, porque é uma questão emblemática, porque a Índia, como ela é cheia de castas, então você, normalmente, para eles, que são reencarnacionistas, você só reencarna naquela casta. Para o Espiritismo, você reencarna em qualquer classe social. Certo. Por isso que você vai ver pessoas de níveis de classe diferentes, mas tem posturas diferentes também, né? Ok. O Vanderlei lá do Salesiano está apenas parabenizando o programa Tribuna Livre por ter a coragem e a ideia de abordar um tema tão interessante. Pois, Carlos, mas deixa eu perguntar ao professor aqui, antes dele responder a pergunta aí do Paulo Souza, né? Professor, o que é passe no Espiritismo? O passe, para nós, que não é obrigatório você tomar na casa espírita, mas é o que a gente chama de fluidoterapia. É a transmissão energética feita por um médium passista, que não precisa ser psicofônico ou não precisa, ele não precisa ter a presença do espírito diretamente, mas existe a presença do espírito lhe ajudando, o médium passista, quando impõe as mãos sobre o paciente, quem vai ser assistido. Então é uma transfusão de energia, né? Ou seja, espirituais, que ajuda a pessoa no seu tratamento, no melhoramento emocional, enfim, a partir do quê? Do conteúdo da fé, da ajuda do próximo.
Então, o passe é a fluidoterapia, é a terapia do fluido, da transmissão energética, do bom andamento, do bom pensamento para com o outro. Pergunta interessante vem do Paulo Souza, lá do São José. Quem é Deus para o Espiritismo? Ótimo. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A definição, o conceito de Deus é dado por Kardec na pergunta primeira do Livro dos Espíritos. São 1019 perguntas. Kardec pergunta, e a pergunta em si já é muito clara. O que é Deus? Veja, não é quem é Deus, é o que é Deus. O que é Deus? Deus é a causa primária, inteligência suprema de todas as coisas. É a causa muito bem. E a inteligência suprema. O Antônio do São José, como o Espiritismo explica o sofrimento humano? O sofrimento humano tem a causa no humano. O sofrimento humano é o processo de evolução que nós passamos. O sofrimento humano tem a ver com a nossa educação espiritual. O sofrimento está para nós, para o desenvolvimento das aptidões, das virtudes. Então é necessário sofrer para saber o que é que tem adiante. Então aqueles que sofrem e não aceitam o sofrimento, entram em revoltas e em desespero. Aquele que sofre e sabe que o sofrer tem causa em si próprio, se esclarece e se consola, e passa pelo aquele sofrimento, não é? Por uma necessidade. Porque quanto mais a gente evoluir, mais o sofrimento será diminuído. Professor, tem duas correspondências aqui com o mesmo tema. Um é do Edilson, lá da Cirolândia, município de Barbalha, e a outra do nosso querido Edilberto Sobreira, que mora aqui no bairro do Franciscano. E os dois citam a Bíblia, exatamente lembrando que a Bíblia diz que quem morre não volta mais e nem os mortos se comunicam com os vivos. O Edilberto lembra quase a mesma coisa. Encontramos na Bíblia, Hebreus, que foi destinado ao homem morrer uma só vez. Como o Espiritismo encara isso? A mesma Bíblia, pergunta, né? A Bíblia faz alguma referência à reencarnação? Bom, nós temos para nós várias referências através de Jesus, quando diz a Nicodemos que tem que nascer de novo, né? Ele fala, você que é doutor da lei, não sabe que tem que nascer de novo? E era uma ideia corrente, a ideia da reencarnação, mesmo porque ela vinha dos gregos, egípcios e tudo mais. Então não era nenhuma novidade que a doutrina fundamental do judaísmo tivesse reencarnação. Então isso era corrente. Isso, posteriormente, com aditivos à Bíblia, a interpretações, se retirou a reencarnação. E veja bem, quanto à comunicação em morrer só uma vez, lembremos que Saul, o primeiro rei de Israel, vai até a vidente de Endor e tem um contato com Samuel. Samuel foi o último juiz que depois dele sagra-se rei de Saul. E faz uma comunicação. Saul, que tinha sido proibido lá à época de Moisés, nas comunicações. Então, o detalhe, como você proíbe o que não existe? Você só proíbe o que existe. Então, havia comunicações entre vivos e mortos. O problema é que havia o quê? Um verdadeiro comércio daquilo. Então, no momento, Moisés foi enérgico, barrando aquele comércio. Mas que a realidade existia e existe. Então, Saul vai até a vidente de Endor e pergunta o que é que vai acontecer na batalha, porque ele estava lutando contra, se me lembro, os filisteus, e Samuel dá a comunicação que ele vai morrer e o filho também. Então ali tem uma presença de comunicação espiritual muito clara, não é? E todas as outras oportunidades em que os espíritos se manifestam. Então essa comunicação, ela desde que o homem é homem, independentemente de você ter a crença ou não, o fenômeno é humano. Ele existe propriamente dito. O Cícero Cruz Landim, que deve ser parente do deputado Vasco Landim, né? Lá da Vila Alta de Crato, gostaria de saber o que é uma pessoa média. Mandar um abraço lá para o Cícero, né, Luiz? Claro, e ele está mandando um abraço aqui, inclusive, para você, né? O professor também já explicou, né? Aquela pessoa que tem aquela capacidade, não é? De interagir com os espíritos. O médium ostensivo é aquele que tem a flor da pele, a mediunidade, a capacidade de possibilitar a comunicação com os espíritos, através
da psicografia ou da psicofonia, né? De ter clarividência ou vidência, de observar os espíritos, o que o outro não vê, ele está vendo, não é? Em geral, essas pessoas que assim acontece, normalmente são muito maltratadas pelos outros, porque como ninguém vê, aí diz, ele está louco, ele está vendo coisas... Ele está com distúrbio, né? Psiquiátrico. O Chico Xavier, em determinadas ocasiões, ele chegava a conversar com o Emmanuel, não é isso? E as pessoas pensavam que ele estava realmente meio pirando, né? Pirando, não era nada disso. E eu achei uma história bem engraçada do Chico Xavier, quando ele foi à Inglaterra, né? Ele ficou apaixonado por Londres, e um determinado dia ele tirou uma conclusão: eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui, não conheço lugar melhor do que esse, isso aqui é lugar para se morar, né? E aí o Emmanuel imediatamente disse: pode baixar o fogo, tirar o cavalinho da chuva e volte para cumprir sua missão lá em Minas Gerais. Isso verdade. é bem curioso, bem interessante, né? Sem dúvida. O Fernandes, que é do centro, diz: em um passeio em outro país, me veio na lembrança um amigo aqui do Brasil. E imediatamente sua imagem apareceu em minha frente, mesmo ele estando vivo. O que é isso? Que fenômeno é esse? Olha, aí a gente pode colocar como sendo aquilo que a gente fala no Espiritismo de animismo. Ou seja, o contato telepático que ocorre entre vivos, né, é o contato anímico. Então, a gente também tem faculdades anímicas, ou seja, essa capacidade de entrar em contato com o outro, de visualizar o outro, faz parte disso. Seja uma imagem telepática, se comunicar pelo pensamento, né? Então, não houve necessariamente aí a intervenção de um espírito de fora. Pode até ser, mas o caso invoca que houve um contato mental um com o outro e ele viu a imagem do amigo. A pergunta de Dona Margarida Brito, ela diz que é viúva e tem um neto que é muito parecido com o finado. É claro que essa fenotopia, não é isso? Avô, né? Fenótipo, no caso, né? Fenotopia. Né? Olha, isso não tem nada a ver com o espiritismo, não? Não necessariamente, porque ele pode ser parecido por conta da genética. A genealogia, né? No entanto, se psicologicamente, observando algumas atitudes e tendo estudos, observando mais aprofundadamente algumas tendências, comportamento, ideias, lembranças, né? Você pode ter, mas não necessariamente isso quer dizer que seja a mesma pessoa. Tá vendo como Luiz o tempo Carlos, passa rápido? mas eu queria fazer uma pergunta especificamente ao professor Anselmo. Professor, você acredita na reencarnação? Sim. Certo? É possível que você vai reencarnar, vai reencarnar. O que é que você gostaria de encontrar nessa terra, na sua reencarnação, que você não queria encontrar mais? Eu queria encontrar sempre a paz. Hoje nós não temos paz. E é por isso que a gente sempre invoca a presença de Jesus em nós. Porque Ele é definitivamente a paz e o amor que nós precisamos. Ele é o guia da humanidade. Kardec perguntou qual era o guia da humanidade. Qual era o modelo para toda a humanidade. E os espíritos foram taxativos. A única palavra, a única resposta no livro dos espíritos que só tem uma palavra: Jesus. Não é? Jesus. E certamente, como eu já venho pensando há algum tempo, quero voltar novamente para a educação. E encontrar a paz. E eu espero que o professor possa voltar também ao Tribuna Livre, oportunamente, para voltar a falar sobre o Espiritismo, esse tema que foi tão atraente na apresentação do programa de hoje. E você, ao reencarnar, Luiz Carlos, gostaria de não encontrar mais o que na Terra? Se Deus quiser. Eu acho que essa escolha fica por conta da soberania divina. Certamente que nós somos incapazes de escolher. Mas ao você voltar na reencarnação, se você encontrasse realmente um mundo de paz, de tranquilidade, seria o ideal, sem as desigualdades sociais, sem tanta violência, sem tanta droga, certamente é a paz que o professor traduziu uma frase muito hoje simplesmente. Bem interessante, né? É muito mais difícil, né, professor? Muito mais difícil você escolher o bem, né? Selecionar o bem, do que ser envolvido pelo mal. Né?
Exatamente. Muito obrigado, meus caros telespectadores, pela atenção dispensada ao nosso programa de hoje. E na sexta-feira estaremos de volta. Boa noite, Vasquez. Boa noite, Luiz Carlos. Agradecer ao professor Anselmo, ao nosso telespectador, que contribuiu sobremodo para a gente fazer o programa, e certamente que nós cumprimos a missão. Eu aprendi e com certeza o telespectador do Tribuna Livre também deve ter aprendido aqui com o professor Anselmo, que foi bem didático, e a gente tirou aí um bocado de dúvida e aprendemos aquilo que não sabíamos. Muito obrigado, meu caro telespectador, e boa noite.